Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é André, sou natural do Rio de Janeiro, capital. Tenho 40 anos de idade. Eu trabalhei há 15 anos como técnico em necrópsia. Para falar a verdade, eu adorava o meu serviço. Em 2020, o meu plantão era das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Ao todo, eu trabalhava 40 horas semanais. Certo dia, em setembro de 2020, eu tinha acabado de chegar no necrotério e logo soube que o meu colega de trabalho não iria comparecer porque o seu filho tinha sofrido um acidente. Neste dia, eu iria ter que fazer o plantão sozinho. Então, me preparei e fui para a sala de necrópsia. Chegando lá, eu me deparei com o corpo de um jovem que aparentava ter uns 25 anos. Na verdade, eu nunca tive o costume de conferir o nome e a idade na ficha, e pelo que eu tinha visto, ele tinha uma grave lesão na cabeça, e com escoriações pelos braços e pernas. Provavelmente tenha sido um acidente de moto. Então, comecei a preparar os materiais que seriam usados no corpo do rapaz. Quando eu terminei de separar o material, eu saí da sala de necrópsia e fui tomar um café. Nesta noite, o meu plantão estava muito tranquilo, pois só tinha um corpo, e isso era raridade no necrotério em que eu trabalhava. Eu aproveitei a noite tranquila para ligar para o meu irmão, pois tinha um bom tempo em que não conversávamos, pois ele morava no interior do Rio de Janeiro. Depois de um tempo de conversa, eu olhei para o relógio e já se passava da 1 hora da manhã. Foi quando eu decidi voltar para a sala de necrópsia. No caminho faltou luz. Eu estava no corredor que ligava à sala. Em seguida, entrou a luz de emergência do necrotério. A luz de emergência era uma luz bem fraca, dando assim um ar sinistro. De repente, eu ouvi um barulho de bandeja caindo no chão da sala da necrópsia. Instantaneamente, eu me congelei e um medo tomou conta de mim. Em seguida, comecei a ouvir passos de alguém andando pela sala, onde seria realizada a autópsia. Fiquei confuso, pois não havia ninguém naquele ambiente. Acelerei os passos. Quando eu cheguei na sala de necrópsia, eu não podia acreditar no que os meus olhos me mostravam. Aquele cadáver estava de pé e de costas para mim. Eu fiquei em choque sem acreditar. Ele se virou em minha direção e quando eu olhei em seu rosto, eu vi sua cabeça estourada do lado direito, com a boca totalmente aberta e os seus olhos arregalados, apontando um dedo para mim. Eu gritei de uma forma como nunca tinha gritado em minha vida. Em seguida subiu uma dor no peito, uma dor muito forte. Parecia que eu iria ter um treco, e com isso eu corri como nunca. No percurso eu encontrei o vigilante, que fazia a ronda do necrotério. Eu estava em desespero e com muita falta de ar. O vigilante, ao me ver naquele estado de desespero, ficou sem entender o que estava acontecendo. Foi quando eu falei para ele que o cadáver que tinha chegado no dia e que estava na sala de necrópsia tinha ganhado vida
e aquilo ali não era normal. Eu estava muito assustado e passando mal. O vigilante fez uma cara de surpresa e em seguida ele me perguntou se eu tinha usado alguma coisa para ter alucinações, porque não havia chegado corpo nenhum naquele dia. Eu fiquei estarrecido com a notícia, pois eu tinha olhado o corpo e tinha separado o material para ser utilizado. Eu fiquei naquela sala por mais de 1 hora. Foi então que eu pedi para o mesmo me acompanhar até a sala. E chegando lá, eu tinha percebido que a luz havia retornado ao local. E para minha surpresa, não havia cadáver algum ali. Porém, a luz estava no chão. E o material continuava separado. Não tinha um pingo de sangue no local. E até hoje, eu fico abismado com tudo o que aconteceu. Depois desse dia, eu nunca mais voltei para trabalhar em um necrotério. Eu acabei fazendo tratamento psicológico por um bom tempo e levarei para sempre esse caso comigo. Eu não posso dizer que esse seja o emprego dos meus sonhos. E também não posso dizer que eu não sou feliz com o meu trabalho. Aqui tem seus momentos bons, como também tem as fases difíceis, além das coisas que embrulham o estômago e que são tão comuns no meu cotidiano. O meu nome é Marcelo, tenho 38 anos de idade e trabalho como auxiliar de necrópsia em um dos maiores IMLs do Brasil. Esse não é o meu nome real. Assim como eu não vou citar onde fica o local onde eu trabalho. Isso é por razões óbvias. Antes de eu contar o que eu presenciei, deixe-me contar um pouco a respeito da minha vida. Eu venho de uma família de classe média, onde todos mesmo tiveram como meta passar em um concurso público. Eu posso dizer que todo mundo que se propôs e se dedicou aos estudos conseguiram entrar. Os meus pais trabalhavam na Receita Federal. Os dois eram funcionários de carreira. O meu irmão mais velho trabalhava no IBGE e a minha irmã mais nova em uma televisão estatal do estado de São Paulo. Eu consegui passar em um concurso público para trabalhar em um necrotério. Eu estou há cerca de 12 anos e já vi de tudo que você possa imaginar. O período mais difícil que eu precisei enfrentar foi um incêndio em uma creche municipal há cerca de 5 anos. Por mais que você esteja acostumado com os cadáveres e com o estado que eles chegam aqui, sempre é um choque receber um corpo de um anjinho. É como chamamos as crianças que vêm para cá. E agora imagine receber de 15 a 20 de uma vez só. E ter que receber também os pais e os familiares que precisam reconhecer os corpos. Essa situação foi a mais triste de todas que eu já tive que presenciar. E ainda hoje eu me lembro daqueles dias de desespero e que de vez em quando eu fecho os meus olhos, eu ainda vejo aquela pilha de anjinhos aguardando do lado de fora da geladeira uma vaga na mesa de necrópsia. Eu quase abandonei esse trabalho naquele dia, assim como alguns colegas que também quase o fizeram. Mas eu sei de 2 que pediram exoneração, não por esse motivo, mas por outro acontecimento que, embora seja considerado normal, pois pode ser aterrorizante se você não estiver acostumado. Eu estava trabalhando em um outro pavimento nesse dia, quando recebemos vários pacotes. Pacotes é como chamamos os corpos recém-chegados. Eles foram descarregados em uma primeira sala, que era uma espécie de triagem, para depois serem encaminhados para os diversos setores, onde os legistas realizariam as autópsias. Esses 2 colegas que eram recém-chegados eram também bem jovens, e desde o primeiro dia eles trabalhavam com uma cara bem assustada, e nitidamente a gente notava
que eles lutavam contra o que eles estavam sentindo. Durante o treinamento, a gente recebe alguns livros que explicam algumas situações que podem ocorrer com o corpo em decomposição. Dentre elas, durante o estágio conhecido como rigidez cadavélica, alguns membros podem se mover involuntariamente. Isso acontece pois os filamentos musculares de contração ficam permanentemente unidos. É nesse instante que pode haver uma movimentação brusca dos membros. Se eles estiverem estendidos, esse movimento tende a ser sempre em direção ao centro do corpo e pode ser influenciado por fatores como temperatura ambiente e até a causa da morte. Além disso, cadáveres também podem arrotar e peidar, pois a proliferação de bactérias no corpo resultam na formação de gases. Outra explicação para movimentos cadavélicos é a catalepsia, que é um problema do sistema nervoso que diminui drasticamente os batimentos cardíacos, dando a ilusão de que a pessoa morreu, mas que na verdade continua viva. Tudo isso é descrito nos livros e quase todos por aqui já presenciaram esse fenômeno. O problema dos jovens de hoje em dia é não ter o hábito da leitura. Provavelmente eles pensaram que não precisavam mais estudar porque já estavam empregados. Então, ao retirar um dos corpos do saco funerário e após o puserem deitado na maca, um dos braços do defunto se ergueu e da boca que estava levemente aberta saiu um som parecido com um gruído de dor. E foi o suficiente para os dois correrem dali para nunca mais voltarem. Não voltaram nem para os vestiários para trocar de roupa e buscarem seus pertences. As roupas permaneceram dentro dos armários por um bom tempo, até que foram retiradas para que os novos funcionários pudessem utilizar os armários. Agora eu presenciei algo que realmente me deixou muito perturbado. Eu contei esse pequeno episódio para ilustrar o fato de que eu estudei muito sobre as coisas do meu trabalho. Então eu sei reconhecer quando eu estou diante de um fenômeno físico. Durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido, até uma certa noite. Foi durante uma partida da seleção brasileira na Copa de 2002. Eu não me lembro bem qual foi o jogo, só sei que a partida seria transmitida de madrugada, tipo 2 da manhã. Praticamente todo mundo escalado naquele plantão havia faltado. Da ala onde eu trabalhava, apenas o meu setor estava funcionando. Apenas um legista e eu estávamos trabalhando. Ele reclamando o tempo todo por ter senso de responsabilidade e por isso estava perdendo a partida, e eu, por não ligar para futebol, estava nem aí, apenas fazendo o meu trabalho. Foi quando ele ligou um pequeno rádio e o sintonizou na partida. Ficamos então trabalhando e prestando atenção na partida, até que uma sequência de sons chamou a nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. Eram batidas cadenciadas e sequenciadas, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida. No meio de um necrotério que havia recebido um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, o mesmo ficou desesperado tentando fugir e ficou se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Logo imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali. E poderia até ser, se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde nós estávamos. E se o som também não estivesse aumentando gradativamente a sua intensidade. O médico parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que eu sabia tanto quanto ele, e nós ficamos em silêncio por um bom tempo aguardando para ver o que acontecia
até que os barulhos cessaram. Onde estávamos estava completamente vazio. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção. Então não tinha como ninguém entrar ali. E antes que retomássemos o nosso trabalho, do nada começamos a ouvir um som de alguma coisa sendo arrastado. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor que dava acesso a várias outras salas da autópsia, todas as portas estavam trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava também totalmente vazio. Notamos que o barulho continuava e que, na verdade, ele vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para armazenar os corpos já liberados para o sepultamento. Essa sala era conhecida como Sala dos Indigentes. Então decidimos caminhar até lá para ver o que estava acontecendo. E ao abrirmos a porta, instantaneamente as luzes se apagaram. Em seguida, as luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas, quando notamos que uma das gavetas estava aberta. Nós nos aproximamos e vimos que um cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava, e foi nesse momento que a energia voltou. Esse aí até que tentou fugir daí, mas não é uma tarefa fácil, o médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma. Eu era bastante tenso. Depois que eu comecei nesse trabalho, essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei, até o que viria a acontecer logo em seguida. Já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. Nós estávamos perto o suficiente para ver que as batidas vinham daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se alguém estivesse ali dentro e tivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado com terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele pudesse alcançar de dentro dela, veio do nada um urro gutural muito agudo. Era um gemido que parecia estar vindo das profundezas do inferno. O som era aterrorizante. Durou cerca de 10 segundos, mas que pareciam estar soando há muito mais tempo. Era um murro de agonia, de desespero. Era como um som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcado a ferro e fogo. E foi um som mais macabro que eu já pude ouvir na minha vida. Eu tenho certeza que se eu vivesse 1000 anos, eu jamais iria esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém ainda vivo que estava pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro, então desistimos de tentar entender e apenas saímos dali e fomos embora rapidamente. No dia seguinte, eu voltei lá e fiz uma consulta nos bancos de dados a respeito daquele corpo. Ele estava identificado e, pesquisando o nome dele, eu cheguei até uma publicação do jornal que contou o que havia acontecido com aquele homem. Ele havia sido morto por linchamento após os vizinhos descobrirem que ele havia se aproveitado de uma menina de apenas 6 anos. A pobrezinha não resistiu e acabou falecendo no dia seguinte. A notícia contava que ele havia matado ainda a mãe da criança a facadas, e os gritos de dentro da casa acabou chamando a atenção dos vizinhos, que quando conseguiram entrar, deram de cara com aquela cena dantesca, e ali mesmo espancaram o homem até a morte. Estava explicada a razão da família não ter ido reconhecer o corpo daquele sujeito.
o que é compreensível que um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faça com que o assassino seja repudiado por todos, até pela sua própria família. Conversando com o médico que havia presenciado o fenômeno comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito dele pedindo socorro ao se deparar com o que estava o esperando do outro lado. Antes de ser sepultado, ele ainda permaneceu por mais um tempo na gaveta, aguardando o prazo que o protocolo exige. Ninguém foi reconhecer o corpo dele. Ele foi enterrado em uma cova rasa, como indigente, apenas com a presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que eu não passei nem perto daquele setor do necrotério. Eu voltei ao meu dia a dia de trabalho normalmente, tentando esquecer o estranho fenômeno que eu havia presenciado. E de vez em quando eu lembro daquele som macabro que por muito tempo eu tive dificuldades para dormir. Eu tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu, mas lá no fundo do meu coração eu sei que aquilo não pode ser explicado. E sabendo do que aconteceu, eu espero que a versão que o médico deu seja real e que ele tenha uma eternidade de dor e sofrimento e que o espírito dele nunca mais encontre a paz.